A primeira audiência pública para discutir sobre, tratar do assunto sobre as subvenções de algumas entidades que até agora não foram contempladas com a subvenção. Queria convidar para compor a mesa aqui o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Nivaldo Medeiros, o excelentíssimo senhor prefeito, né, o nobre vereador, o excelentíssimo vereador Roberto Damasio, que é secretário da Comissão Especial, e o assessor jurídico João Luiz, do Poder Executivo. Convidar o nobre vereador Jairo também para que adentre a Câmara, e os nobres companheiros presidentes das associações, daqueles que quiserem entrar aqui, está à disposição também, tá? Para começar, nós fizemos, de autoria do vereador Marcelo Henrique dos Santos, Luiz Roberto Antunes e Wanderson Virgílio Campos dos Santos, pedimos a prestação de contas das entidades. Isso é um direito constitucional nosso. Pedimos a prestação de conta, salvo engano, dia 10/1 de 2014. Disso saiu um assunto, boatos, dizendo que o Poder Executivo não tinha mandado ainda para essa casa os projetos de subvenção, pois os vereadores pediram a prestação de conta para as entidades e que isso estava atrasando esse projeto vir até essa casa. Sei que isso não saiu do Poder Executivo, né? Mas, para tirar qualquer dúvida, além de ser um direito constitucional nosso, nós mandamos outro ofício ao Poder Executivo, pedindo esclarecimento, porque não tinha enviado essa casa ainda a prestação o projeto de subvenção para essa casa, e dizer que nada impedia, que nós pedimos a prestação de conta, nada impedia que eles mandassem a essa casa os projetos de subvenções. Sendo que, até eu vou ler aqui o ofício número 93 de 2014. Cumprimentando cordialmente, sirvo-me desse para solicitar a Vossa Excelência, em curto espaço de tempo, do quanto segue. É sedício de existência de inúmeras entidades subvencionadas no município de São Luís do Paraitinga, sendo salutar ressaltar as suas importância na prestação de serviço público carente da oferta pela administração pública. Quer dizer, nós sabemos que o Poder Executivo não pode abranger, não consegue, ele pode, mas não consegue abranger todas as ações que essas entidades prestam ao município, né? Então, eu vejo que as entidades são de suma importância ao município, pois aonde o Poder Executivo não consegue agir, essas entidades, ela cumpre esse papel. Aí até aqui eu coloquei que foi aprovado esse ano, né, a PPA, a LDO e a LOA, no qual está incluído o orçamento previsto, né, se a casa tiver o município arrecadar, previsto, para que seja repassado às entidades e outros segmentos. Aí, em resposta do Poder Executivo, resposta ofício número 11 de 2014.
Aí tem um parecer jurídico, né, do João Luiz, no qual causou estranheza a nós vereadores, principalmente o vereador Roberto, a Marcelo e a minha pessoa. A resposta eu passei até, encaminhamos às entidades. Tem várias indicações aqui, mas a que mais me chamou a atenção foi até o final, que diz, né, que é assinado pelo João Luiz da Rocha Santos, assessor jurídico. Ele se baseou em jurisprudência, e uma das frases que mais me chamou a atenção foi que diz aqui, isso até foi ele cita aqui Regi Fernandes de Oliveira, é que a concessão da subvenção implica empobrecimento do Estado e enriquecimento da entidade que a recebe. Aqui fala sobre um curso de direito financeiro, editora tal, página 501. Esclarecendo aos presidentes das entidades, que quando nós, vereadores, pedimos a prestação de conta, porque nós sabemos que as entidades prestam um serviço relevante, né, de alta relevância para o município, e para que nós, vereadores, possamos também estar brigando e talvez propondo emenda no orçamento, para que possa estar aumentando até a subvenção, nós vimos que seria importante nós termos essa prestação de conta, que a gente possa estar discutindo em plenário e analisando a possibilidade das entidades estar recebendo até um valor maior de subvenção. Então, em nenhum momento aquele ou aquela entidade tivemos alguma dúvida sobre o serviço prestado pelas entidades, mas era um direito constitucional nosso, e para que nós possamos estar brigando aqui, discutindo, que quem sabe futuramente a entidade está recebendo um valor maior de subvenção, por isso pedi uma prestação de conta. Queria dizer que eu tenho aqui eu pedi, né, para o Poder Executivo hoje, fui bem recebido lá, pedi os protocolos das prestações de conta que vocês encaminharam, né, ao Poder Executivo. Aqui a Associação dos Moradores do Alto Cruzeiro protocolou no dia 5/12/2013. A Bloch protocolou no dia 10/12/2013. A Cavalhada de Catuçaba protocolou no dia 2/12/2013. A FAMIG protocolou no dia 18/11/2013. Corporação Musical de São Luís Tolosa, no dia 12/11/2013. Culta, no dia 22/11/2013. Vila São Vicente de Paula, dia 19/11/2013. Associação dos Aposentados e Pensionistas de São Luís de Paraitinga, dia 19/12/2013. Todos protocolaram no ano passado. Na gestão de 2013, a primeira sessão extraordinária foi no dia 11 de janeiro de 2013, no qual foi aprovado todos os projetos de subvenções para as entidades, o ano passado. Então, analisando que a gestão anterior, logo no primeiro mês de mandato, já encaminhou à Câmara todos os projetos de subvenções, nós imaginávamos, né, que esse ano também ia acontecer isso. E logo no primeiro mês, e como as entidades fizeram, né, a prestação de conta ao Poder Executivo já no ano passado, nós sabemos que não é tão fácil, tem que ter parecer jurídico, tem toda aquela burocracia. Mas imaginávamos que no máximo, até fevereiro, estaria aqui os projetos de subvenções para as entidades que estavam aptas a receber essa subvenção. Então aí gerou esse ofício pedindo para o Poder Executivo por que não ter mandado a essa casa ainda os projetos de subvenções. Essa aqui é uma audiência pública, onde
vai estar aberta a palavra a todas as pessoas. Queria dizer que quando alguém citar outra pessoa, né, poderá estar respondendo, mas não no momento, para não criar discussão. Então, se alguém falar, a pessoa que for citada escuta, depois ela se pronuncia. Então eu queria deixar a palavra aberta aí a todos. Eu não sei se eu já começo. Eu vou deixar aberta a palavra aos presidentes das entidades que questionem, né, tanto o Poder Executivo e pela demora, e se vocês quiserem falar também sobre o parecer jurídico, está aberta a palavra. Pode ser também. Então vamos deixar aberta a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito e ao doutor João Luiz, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer imensamente mais uma vez esta Casa de Lei que nos recebe para mais uma audiência pública. E tantas quantas vezes eu for convidado e havendo disponibilidade, e eu estarei presente para poder esclarecer algumas dúvidas que porventura pairam sobre a mente de cada um de vocês. Até porque sou prefeito de todos os luizenses e devo satisfação a cada um de vocês. Saudar o vereador Vantes Virgílio, o coordenador que está presidindo esta audiência pública, o vereador Roberto Damasio também, que assinou junto ao documento, o vereador Marcelo, que não se encontra presente. Saudar o presidente da Câmara, o vereador Nivaldo Medeiros, o vereador Jairo também, que se faz presente, e o assessor jurídico da Prefeitura, doutor João Luiz. A respeito das subvenções, o vereador Vanso acabou de ler um ofício. Quando nós encaminhamos o ano passado, não foi a administração passada que encaminhou os projetos de subvenções de 2013. Já foi no nosso mandato, já nos primeiros dias do nosso mandato, nós encaminhamos os projetos de lei para subvencionarmos as entidades que prestam extraordinário serviço, sem dúvida nenhuma, a toda a nossa querida São Luís do Paraitinga. A maior parte dos protocolos é do mês de setembro, novembro e dezembro do ano passado. Após recebermos os projetos, né, das entidades, nós fizemos uma análise. Porque algumas entidades que recebiam subvenções, o Poder Executivo, nós decidimos que a própria Prefeitura vai fazer o serviço que essas entidades prestavam. A Vila São Vicente de Paulo, a Câmara já aprovou e nós já repassamos no mês de fevereiro a subvenção. Agora tem o mês de janeiro, inclusive hoje com o presidente, ele vai fazer um requerimento solicitando o depósito do mês de janeiro, que o projeto é retroativo ao mês a 1º de janeiro de 2014. Então, Vila e Santa Casa já está ok. Aí tem a banda também, que nós vamos também encaminhar para a Câmara. Banda, Fanfarra, Banda, Associação do Alto do Cruzeiro, eu penso que são essas três, é isso mesmo. E a Cavalhada de Catuçaba. A Bloco, inclusive, encaminhou sim para a Prefeitura, mas solicitava um aporte de R$72 mil. Então nós achamos que não tem condições da Prefeitura repassar 72 mil para a Bloco. Encaminhamos novamente um ofício falando para eles que não tínhamos condições de repassar aquilo que eles tinham solicitado. E fizemos uma contraproposta que está na mão deles. As demais associações, nós já está decidido, inclusive acho que algumas já devem ter recebido o ofício, que não deverão receber, nós não deveremos encaminhar para a Câmara Municipal o projeto de lei para subvencionar essas entidades. Primeira coisa, o Tribunal de Contas vem batendo muito em cima disso. O Tribunal de Contas entende, tenho participado de várias palestras, entende que as entidades não podem sobreviver exclusivamente do dinheiro público. Um bom exemplo disso é a Vila São Vicente de Paulo,
que explorou os banheiros públicos agora no Carnaval. Então eles se viram, eles se mexem. Tem associação que quer viver exclusivamente do dinheiro público. Então, se for para a associação ver, a própria prefeitura então vai pilotar. Nós repassamos o dinheiro. Quando precisa de uma viagem, a prefeitura que fornece. Precisa de um eletricista lá na idade, a prefeitura manda o eletricista. Precisa de um pedreiro, a prefeitura manda o pedreiro. Então, o tribunal tem sido bastante rigoroso, inclusive tem apontamento de contas de alguma administração, inclusive aqui de São Luís, a respeito. Inclusive teve uma associação, uma entidade, que recebeu a visita do Tribunal de Contas e foram muito questionados. Eles, aleatoriamente, eles sorteiam e visitam a entidade que recebe a subvenção. E não tem nada questão política, inclusive a própria auditora falou: prefeito, o senhor tem que analisar profundamente para o ano que vem, para quem isso vai repassar o recurso, como está sendo utilizado. Tem entidade que está gastando 75%, gastou ano passado 75% do recurso com salário de funcionário, 50% do que foi repassado para pagar parente, marido, a própria pessoa, filha. Então não dá. Ou se presta realmente um serviço social para a comunidade, para viver de salário, porque a prefeitura repassa. Nós não vamos fazer isso. Então nós vamos assumir a responsabilidade que essas entidades faziam, nós mesmos, a prefeitura, inclusive a Associação dos Aposentados e Pensionistas. Inclusive uma emenda do vereador Roberto Damasio no orçamento, 50 mil. Nós vamos fazer um projeto social com os idosos neste ano. Já está tudo preparado, a nossa assessora de promoção social já me apresentou, já aprovei. Nós mesmos vamos fazer esse projeto de entretenimento, baile, passeios com as pessoas da melhor idade. Então a própria prefeitura vai fazer esse serviço que algumas entidades faziam até o ano passado. Então, é só mais um feedback, depois a gente estou aí mais aberto para outro esclarecimento. Eu acho que, inclusive, essa audiência foi convocada mais nessa questão do parecer do Dr. João Luiz. Eu penso que também vocês gostariam de ouvi-lo, o porquê disso. E vou deixar bem claro, sofri bastante no ano passado e não vou fazer nada contra um parecer jurídico. Que eles, prefeito, é isso aqui. E eu vou assinar embaixo. Não vou segurar pepino e BO de ninguém. Se estiver dentro da legalidade, tudo certinho, tem a questão de documento, a prefeitura não pode repassar verba para as entidades se ela não tiver em dia com o corpo do bombeiro, certidão negativa de débito. Inclusive recebemos uma denúncia o ano passado, por isso que não foi repassado para uma entidade, a última, acho que as duas últimas parcelas, devido que nós recebemos uma denúncia que estavam fraudando a presença de aluno em uma entidade do Conselho Tutelar. Solicitamos a vistoria, foi lá assistente social, fez vistoria no local, inclusive está se gerando um processo junto ao Ministério Público para investigar isso daí. Porque daí, no dia que a pessoa foi lá, tinha tantos alunos. E pelo que nos parece, foi falsificada a lista de presença naquele dia. Inclusive, nós solicitamos ao Ministério Público que investigasse. Inclusive, ele já solicitou outras informações para a Prefeitura, nós prestamos as informações para querer prejudicar a nossa administração. Eu não estou aqui para perseguir ninguém, para fazer mal para ninguém. É justiça para todos e injustiça para ninguém. Mas o dinheiro público tem que ser bem empregado, bem gasto, porque quando nós assinamos um convênio, inclusive ontem assinamos um convênio de mais de R$1 milhão para calçamento nos pontos turísticos, de acesso a pontos turísticos na zona rural. Nós prestamos conta centavo por centavo. Vêm os técnicos da Caixa Econômica Federal, do DAD, do governo do Estado, para ver se realmente existe aquela rua, se existe aquela estrada, na onde vai começar a obra. O vereador Jário sabe muito bem disso, ele é engenheiro, trabalha nesse segmento, sabe da burocracia que é a prestação de conta. Se é 10 metros de largura, é 10 metros, né? 9,99, não é isso, vereador Jário? Então, nada mais justo também que a Câmara Municipal, que tem o trabalho de fiscalizar o Executivo, também fiscalizar as entidades. Não fizeram nada demais de visitar essas entidades, de ver como o dinheiro está sendo empregado, que não é só a Prefeitura que deve fazer a fiscalização. Parabéns para os vereadores que fizeram esse trabalho, que é a função do vereador, é fiscalizar a aplicação do dinheiro público. É muito rigoroso a questão do emprego do dinheiro público. Então não é perseguição, não é nada disso. Eu acho que as pessoas não devem se sentir ofendidas. Ao contrário,
deve se sentir prestigiado quando recebe um órgão do Tribunal de Contas, a Câmara Municipal, visitando a entidade, vendo como está sendo feito o serviço, como está sendo empregado o dinheiro, né? Inclusive agora, fiz questão, né, agora no Carnaval, questão da Zona Azul, que quero ficar imensamente agradecido ao vereador Roberto Damasio, que nós fizemos um convite para ele, para a questão da contagem dos selos da Zona Azul, esteve lá na Prefeitura antes do Carnaval, ontem novamente foi lá, fechado e redondinho, para não parar nenhuma dúvida, é transparência. Nós queremos transparência, quanto mais transparência, melhor é, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro não é dos vereadores, o dinheiro é do povo, e tem que ser bem empregado o dinheiro. Então, é mais isso que eu vou você falar, e estou aberto às outras explicações. Com a palavra, o Dr. João Luiz. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos. Eu gostaria de começar dizendo que o senhor terminou sua fala dizendo por que não chegou a essa casa uma lei autorizativa. Desculpa. Vossa Excelência termina a sua fala dizendo por que não se chegou a esta casa legislativa o pedido de lei autorizativa para repasse das subvenções, uma vez que as entidades se acham aptas. O senhor Vossa Excelência declarou há pouco. A nossa visão lá de assessoria jurídica é que elas não se encontram ainda aptas para receber tal subvenção. Porque é preciso observar e preencher um sem número de requisitos que acham-se discriminados numa instrução 02 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, precisamente entre os artigos 33 e 40. São basicamente 13 requisitos de natureza contábil e financeira e outros 2 para a segurança das pessoas que venham a ser recebidas nessas entidades. Além disso, a gente verificou que faltava na administração pública de São Luís um procedimento administrativo de verificação da legalidade dessas subvenções. E ao analisar, nós percebemos que essas subvenções deviam ter começado com um pedido inicial dirigido para o setor de contratos em convênios, e indevidamente todas as subvenções foram encaminhadas para a assessoria administrativa. Posteriormente encaminhou ele, a assessoria jurídica, o pedido. No entanto, como essas subvenções têm seus numerários públicos atrelados a outras assessorias, saúde, social e cultura, faltava competência administrativa para que o assessor administrativo o fizesse. Havia um vício de competência do ato administrativo a ser praticado. Então, o primeiro passo a ser corrigido é fazer com que o pedido proviesse da assessoria que tem o poder de decidir sobre o uso desse numerário, ou então, como nós fizemos, para que não se perdesse mais tempo, dada a demora, que Sua Excelência, o prefeito, fizesse, porque ele encerra em si todos os poderes da administração pública. E assim foi feito. O próprio prefeito formulou o pedido para que se regularizasse o processo administrativo em atenção às regras do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Feito isso, o primeiro passo, e isso não havia no procedimento, e pesquisando nos arquivos também não se observou anteriormente, a necessidade de um parecer técnico-contábil da assessoria financeira do município, dizendo tudo isso para se atender à chamada gestão fiscal responsável, previsto no artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2001, que estabelece todo repasse de numerário público à entidade privada deve ser antecedida por um parecer que responda que esse dinheiro atende à lei anual do orçamento, que ela é consentânea com a lei de diretrizes orçamentárias, e mais, que o impacto financeiro não compromete a gestão fiscal da administração pública. Vencida essa fase, e nós obtivemos essa certidão, essa certificação, então o passo seguinte seria que todas as entidades apresentassem essa documentação exigida pelo Tribunal de Contas. Que o estatuto da entidade esteja devidamente registrada na serventia registrária das pessoas civis do município de São Luís do Paraitinga. Que exista uma certidão de relatório dessa mesma serventia. Que a ata de nomeação da atual diretoria se ache presente e arquivada na serventia.
que em seguida se apresente certidões negativas de débitos trabalhistas, de inexistência de débitos do Fundo de Garantia, de inexistência de débitos com a Fazenda Estadual, com a Fazenda Federal, com a Fazenda Municipal, que se apresente relatório de atividade desenvolvida no ano anterior, que se apresente a tomada de contas assinada pelo presidente e pelo contador responsável pela entidade, que por fim se apresente o plano de trabalho. Além disso, outras duas normas começam a compor essas exigências, sobretudo em decorrência do que se deu no Rio Grande do Sul, que é a salvaguarda da segurança das pessoas que lá se achem através de um laudo do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária. Completado esse ciclo, vê-se mais uma etapa desse procedimento de concessão das subvenções, que é a avaliação do plano de trabalho pela assessoria que detém o poder de liberação do numerário público. Portanto, sem que esse plano de trabalho seja aprovado, seria absolutamente ilegal a concessão do benefício. Se se obtém esse parecer técnico aprovativo, volta-se para o departamento jurídico, que obviamente vai concordar com esse parecer e remeter o procedimento para a chefia de gabinete, a quem cabe a elaboração do projeto de lei até chegar a essa casa legislativa. Em termos reduzidos, é isso que a lei exige. E o agente público não pode fazer nada senão o que a lei autoriza. É por isso que, na nossa visão, as entidades ainda não se acham aptas. E a gente espera que se complete esse ciclo, que sobretudo busca resguardar legalidade, impessoalidade e eficiência dos serviços públicos para a liberação dessas subvenções. Eu gostaria também de observar que para o ano que vem, aliás, para as subvenções de 2015, nós o faremos como as gestões costumam fazer. Isso se faz em Taubaté, se faz em Osasco, se faz em São José dos Campos. É uma chamada pública. Isso deve ser feito no dia 1º de outubro. Abrir-se-á um prazo para que todas as entidades apresentem esses requisitos legais. E ao final desse tempo de 15 dias, o plano de trabalho será submetido à avaliação das assessorias correspondentes. Vencida essa etapa, então faça o projeto de lei, de modo que permitirá também a essa Casa Legislativa, a quem compete, por dever constitucional e imposição da própria lei orgânica do município, escalação contábil, financeira, operacional da administração pública, de maneira que ela possa, antes de votar da aprovação da lei, verificar o procedimento administrativo de concessão dessas subvenções. Em termos reduzidos, é isso. Por fim, eu gostaria de... Vossa Excelência falou da frase que encerra aquela manifestação. Eu não quis, em nenhum momento, usar aquele recurso da oratória clássica que fala venenos in cauda est. O veneno fica na cauda, de maneira alguma. Eu jamais quis respeitar pessoa alguma. Trata-se tão somente de um argumento de autoridade que, para encerrar o meu texto e dar a ele mais força de convencimento, eu usei a sentença de um doutrinador que é figura de proa do direito financeiro brasileiro. Foi tão somente isso. É o que me cabe resumir e, obviamente, responder o que as pessoas queiram. Complementando. Mesmo a Prefeitura fazendo o projeto de lei, caminhando para a Câmara Municipal, a Câmara aprovando o projeto de lei, subvencionando essas entidades, vai se fazer um convênio e lá dentro desse convênio deverá ter as regras e aquilo que a Prefeitura espere que aquela entidade vai prestar aquele serviço. Aí vai depender da entidade querer assinar ou não também. Quer dizer, só porque a Câmara aprovou a subvenção, pois tem a questão das regras e do serviço que a Prefeitura vai querer que essas entidades também prestem. Então tem mais esse quesito, como foi feito na questão Santa Casa e Asilo São Vicente de Paulo. Uma das coisas que inclusive entrava um pouco na assinatura do convênio com a Santa Casa foi que não tinha algumas exigências em outros convênios que nós colocamos agora nesse ano de 2014.
Então daí foi levar para o jurídico deles para ver o que dizia, e acabou dando tudo certo e concordaram com aquelas cláusulas que estavam dentro do convênio. Então, nós vamos exigir sim a questão de uma boa prestação de serviço para as entidades que irão receber, que nós vamos fazer os projetos de lei, e vai caber à entidade ou não aceitar aquelas cláusulas que vai estar dentro do convênio. Então, tem mais isso, não é simplesmente a Câmara aprovar e repassar. Não, assina-se um convênio, questão do plano de trabalho, aquilo que a Prefeitura espera que essa entidade possa prestar. Queria fazer duas perguntas aqui. O Poder Executivo, o senhor comentou aqui que as entidades, aquelas que não estão aptas, o Poder Executivo irá assumir. A Prefeitura já encaminhou isso para as entidades solicitando a documentação necessária que falta. Não é isso, doutor? Se alguém não recebeu, por favor, pode questionar, se levante que amanhã, na segunda-feira, eu vou determinar que outras, acho que já foram oficiadas, que não deverá receber. Inclusive, eu já solicitei que fossem oficiadas as entidades que não deverão receber o recurso este ano, porque a Prefeitura, nós vamos fazer esse serviço que essas entidades faziam. Então, esse serviço, essa prestação de serviço que a entidade que não mais vai estar recebendo, o Executivo vai assumir está fazendo o que essa entidade fazia. Perfeitamente. Ao João Luiz, o senhor, uma resposta aqui, o senhor falou sobre que não é necessariamente obrigatório, mesmo sendo aprovado no orçamento, que seja encaminhado, a previsão orçamentária sendo aprovada pela Câmara, não é obrigado o Executivo mandar os projetos de subvenção à Câmara, e o repasse para as entidades. Se eu não me engano, eu entendi. Mas nesse caso, o Executivo assumindo, isso vai gerar um custo. Em tese, vai usar também essa previsão orçamentária que seria para essas entidades. Sim, não, permita eu fazer uma observação, Excelência. Qual é o fundamento para que se concedam subvenções? A pergunta é simples. Quando um serviço público é praticado, é realizado pela entidade, seja o município, seja o Distrito Federal, seja o Estado, seja a União, qual o critério que justifica a subvenção? Ela é basicamente econômica. A pergunta que se faz, na realização do serviço público, é mais econômico para o ente público fazer por si ou subvencionar uma entidade que o faça por ele? Essa é a razão, a ratio essence das subvenções. Se não existe, ou seja, se não existe, se o custo é mais elevado a ser feito pela entidade privada, não vale a pena que o Estado faça. No caso da Santa Casa, que é um caso eloquente, as pesquisas feitas, era muito mais caro o município custear por si o pronto-socorro do que subvencionar a Santa Casa. Aí está a legalidade do ato de subvenção da Santa Casa. Perfeitamente legal. E mesmo quando você fala aí, mas a subvenção da Santa Casa no ano atingirá quase 5% de todo o orçamento do município. É legal, porque a lei, artigo 16, a lei do orçamento, diz nos limites de suas possibilidades. Então o município pode fazê-lo, porque é mais barato fazê-lo através da Santa Casa. Mesma coisa em relação às outras entidades. Ele deve primeiro sopesar. Eu tenho interesse em realizar esse serviço público? Se ele não tiver, não lhe cabe subvencionar nenhuma. Agora, se eu decido fazer, então vou decidir, é mais barato que eu faça ou façam eles, mas sempre com critério. Eu preciso observar o critério da eficiência dos serviços públicos. Mesmo subvencionando o serviço, se o serviço não tem qualidade, não tem sentido. Um ponto de vista. Funcionários públicos são aqueles que são cargos efetivos. Em tese, talvez esse serviço prestado alguns desses serviços prestados pelo Poder Executivo, será que ele será tão eficiente
Porque as entidades têm que prestar conta de tudo aquilo que faz. Sim, sim. Quando o Poder Executivo assume algumas dessas, cabe a nós cobrar, né, fiscalizar, nós vereadores, qualquer cidadão. Mas será que esse serviço será prestado eficientemente tanto que uma entidade? Porque a entidade em si, se ela prestar conta e fizer um serviço bom, ela continua, senão pode acontecer isso. Sim, mas aí a gente está entrando num campo de competência que é estreita do chefe do executivo, ou seja, a decisão de qual serviço prestar, não sendo essencial, é um ato discricionário dele. Então, essa questão não posso invadir. O meu parecer, ele fica no campo da legalidade do ato administrativo. Uma vez atendido tudo, aí eu me manifesto pela prática dele. Não ocorrendo, aí essa decisão é uma decisão política do chefe de governo. Antes de eu passar a palavra aos novos companheiros que estão aqui presentes, só para finalizar aqui, o senhor deu um parecer, assim, deu uma explicação plausível em plenário. Só que para nós, novos vereadores, quando o senhor manda uma resposta, eu até encaminhei aos companheiros, né, aos presidentes das entidades. Aqui o senhor explicou o motivo no qual ainda não foi, tá? Mas uma resposta dessa, por legislativo, tudo bem que o senhor se baseia, é a forma que o senhor né, se formou, e o senhor vê que seria mais. Mas para nós, a gente começa a analisar que, quer dizer, se não cabe ao parlamento, não cabe ao parlamento, que não é obrigado mesmo tendo o orçamento, não é obrigado ao repasse, mas aqui o senhor falou, né, quase todo mundo entendeu, mas essa resposta, ela é muito complexa, entendeu? Se o senhor tivesse, isso que o senhor falou, se o senhor tivesse posto em papel, talvez a audiência em si, ela aconteceu, talvez até por causa da resposta e outra por não ter vindo a esta casa as subvenções, aos projetos de subvenções. Mas com todo respeito ao senhor, eu admiro até o trabalho do senhor, mas é muito complexa uma resposta que o senhor mesmo acabou em 2 minutos. Em 1 minuto o senhor explicou tudo e que o senhor põe em 2, 3 folhas. Então, todo respeito ao senhor, mas... Certo, mas foi uma maneira de homenagear a essa casa, que como ela é custodiável, a gente presume-se que compreenda essa linguagem de maneira simples e sem problemas. Vou deixar então Só uma última, posso lhe permitir uma observação sobre essa questão se há obrigação legal de repasse. Ela não há. Ela não há porque o orçamento ele tem uma natureza, a natureza é uma previsão. Lei orçamentária é uma previsão. Se fala que ao longo do exercício financeiro de 2014 os municípios chegará a arrecadar 30 milhões de reais, nesse presente momento, obviamente, o município não o tem. Porque a lei de orçamento é uma previsão de entradas e de despesas, de maneira que todas as entradas não se acham nessa data de hoje. Portanto, em razão dessas peculiaridades, a obrigatoriedade orçamentárias, elas ficam mais, obviamente, circunscritas às questões de vinculação de tributos e impostos e de orçamentários em relação à educação e à saúde. Quanto às demais, não pode haver um manejo sempre em nome do princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Esse é o princípio fundamental. E o outro que vai informar todos que o ministro Marco Aurélio de Mello, o Supremo Tribunal, chamou de princípio gravitacional do direito pátrio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse é o vetor máximo de todo o Estado democrático brasileiro. Queria agradecer as palavras e deixar então aberta aos presidentes. Então, o microfone aí. Tá, senhor presidente, só uma questão de ordem. Pedir para quem for falar das associações se identificar o nome e a associação que representa, por gentileza. Tá bom. Então fica aí dito a palavra do novo vereador Jair.
Boa tarde a todos presentes. Eu estou aqui representando a Casa da Criança Maria de Nazaré, sou assistente social e gostaria de dizer que a Casa da Criança, para quem não conhece ainda, ela foi fundada em março de 1994. Então ela já está aqui em São Luís há 20 anos, prestando relevantes serviços ao município. Inclusive em 2010, na enchente, ela serviu de base para atender todo o povo sofrido pela enchente, inclusive os desabrigados ficaram em nossa sede, o exército ficou acampado lá. Nós conseguimos 100 voluntários para trabalhar diariamente, dia e noite, para servir as marmitas para os desabrigados. A Casa da Criança Maria de Nazaré merece respeito, não é para ficar falando besteira sobre a Casa da Criança Maria de Nazaré. Quanto à palavra do ilustre prefeito, eu respeito, só que tem uma certa controvérsia no que ele diz. Então, eu acho assim, a justiça existe para estar aí resolvendo os casos que não são resolvidos entre as partes. Quero deixar claro aqui que a Casa da Criança Maria de Nazaré cumpriu com todas as suas obrigações no termo de subvenção 06/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Casa da Criança Maria de Nazaré. Entregou toda a documentação solicitada, temos isso todo documentado e protocolado. Cabe ressaltar também que esse processo que gerou no Ministério Público foi porque a Casa da Criança, ela tem a clareza, a transparência e foi procurar o Ministério Público para denunciar certos fatos que não estavam sendo explicados para a nossa casa. Então, eu espero que a justiça seja feita e que a promotoria olhe e veja tudo isso que está sendo feito, porque tudo que nós fomos acusados, nós provamos por A e mais B que não é nada disso. E nós não vamos deixar nos influenciar por uma denúncia anônima da pessoa que nem sequer teve a oportunidade de se declarar quem é. Porque quem fala tem que ao menos falar o nome. E o Conselho Tutelar, em momento algum, falou que tinha alguma queixa contra a Casa da Criança. Pelo contrário, sempre tivemos um bom relacionamento com todos os conselhos de direitos de São Luís do Paraitinga. É com lamento, é com pesar que a gente recebe essa notícia. Realmente, tudo isso que o ilustre prefeito falou, tem nome, a Casa da Criança Maria de Nazaré. Ele disse que não recebeu a última parcela. Por quê? Por uma denúncia anônima. Mas eu acho sim, a justiça está aí para ser feita. Então vamos aos fatos. Vamos lá no fórum e vamos resolver a pendência. Mas não fique falando besteira. Muito obrigado e a Casa da Criança merece respeito. Obrigada. Só complementando. Ninguém está desrespeitando nenhuma entidade. Nós recebemos por escrito uma denúncia do Conselho Tutelar, informando a Prefeitura que possivelmente havia irregularidade na frequência de alunos na Casa Maria de Nazaré. Foi para o gabinete, solicitei ao departamento responsável pela fiscalização que checasse isso. Inclusive foram até a entidade, fizeram a vistoria, e quando solicitamos, inclusive, documentação, a Casa Criança Maria de Nazaré não estava kit com o INSS, não tinha certidão, a certidão negativa de débito não estava em ordem. Depois eles regularizaram. Tá? Não estava aqui. E chegou também um despacho para mim para autorizar um desmembramento da venda da parte do terreno da Casa da Criança Maria de Nazaré, totalmente ilegal. Não é isso, doutor João Lito? O senhor já estava lá, né? Totalmente ilegal. Veio o jurídico deu parecer, assessora de planejamento, eu não sei se já tinha vendido ou não o terreno, mas também chegou até um despacho para mim no gabinete. Eu segui orientação do jurídico do planejamento que aquele processo estava irregular, não poderia ser feito desmembramento, nem muito menos a venda da parte daquele terreno. Depois notificamos a Casa
a presidente era Eliana, depois assumiu outra, depois já não era essa outra, não sabia nem mais quem era o presidente da entidade. Dentro de 1, 2 meses, já tinha trocado 2 vezes. A grande realidade, isso é um processo administrativo, um caminho para a Câmara depois, para vocês terem ciência do processo administrativo que foi instaurado por parte da Prefeitura, inclusive o Ministério Público solicitou cópia deste processo administrativo, totalmente transparente, sem nenhuma perseguição. Então, é a grande realidade. Aqui não tem questão de perseguição. A Prefeitura só determinou provisoriamente que não fosse repassada aquela parcela até que fosse levantada aquela denúncia, fosse investigado aquela denúncia que chegou por escrito, protocolado na Prefeitura, nada de anonimato, que eu também não admito anonimato. Para mim isso é covardia. Isso é coisa de pessoas que não têm coragem de mostrar a cara. Eu sei que eu já passei a vida de pessoas que não têm coragem, né? Esses são covardes. Quem faz coisa e não assina é covarde, é traidor da Constituição. E a Constituição veda o anonimato. Eu não aceito. E quantas vezes chegar alguma denúncia para mim, a norma, nunca vou determinar que seja investigado. Porque tem que ter a coragem de assinar. Porque eu nunca fiz nenhuma denúncia contra ninguém, sou contra, jamais vou fazer. Então, quando as pessoas chegam a reclamar alguma coisa, eu falo, por favor, coloque no papel e assinem. O que mais tem são pessoas querendo prejudicar os outros. Então, nada de intransparente. O Conselho Tutelar fez a denúncia, solicitamos que fosse averiguado, que fosse suspenso o repasse naquele momento. Aí quando foi levantar, não tinha a certidão negativa de débito, realmente a frequência não batia o número de aluno, e só terminando esse serviço que a entidade fazia, nós vamos fazer. Inclusive a Prefeitura tem uma oficina de marcenaria em Caçaba, nós vamos abrir essa marcenaria, outros projetos que faziam lá, nós vamos fazer, vamos inaugurar em breve a padaria artesanal, um centro personalizante para as pessoas. Então, esse serviço a própria Prefeitura vai fazer. Quanto à lista de presença, cabe à Casa Criança esclarecer que durante 11 meses praticamente, a Prefeitura nunca compareceu lá, nunca para fazer uma vistoria, nem para fazer uma visita técnica. E quando foi só em novembro que compareceu, em momento nenhum falou que tinha recebido uma denúncia. Em momento nenhum. Ela chegou com os documentos, solicitando, e eu falei para ela, passei a lista, entreguei todos os documentos que foram solicitados. E foi dito para a servidora pública que quando ela tinha marcado às 13 horas para fazer a visita. Ela chegou às 15 horas, as crianças já tinham ido embora. Então, portanto, jamais deveria ter todas as crianças. Então, nós estamos entrando também com o processo, porque falsidade ideológica, como falou que a gente falsificou, a gente tem a justificativa sim. Tudo isso que falou. Quanto do terreno também, estão muito equivocados, porque o terreno não pertence à Casa Criança, pertence ao Centro Espírita. Nós apenas estamos incomodados lá. E nós estamos tudo legalmente, está tudo regularizado, está tudo na mão da Justiça. Então, cabe à Justiça decidir. E não ficamos em dizer, está regular, está isso, está aquilo. Vamos pensar bem antes de falar. Mais uma vez eu torno a dizer, a Casa da Criança merece respeito. Eu peço, por favor, respeito com a Casa da Criança. Porque nós vamos provar tudo isso que está sendo feito. Se a Prefeitura vai fazer esse trabalho, parabéns ao senhor prefeito que vai fazer. Não precisa mais da nossa ajuda. Muito bem, é ótimo saber que tem um prefeito que vai fazer. Nós parabenizamos ao senhor. Mas se nós vamos deixar isso tudo esclarecido, se Deus quiser, a verdade vai virar à tona. Muito obrigada a todos. Obrigado. Queria falar sobre a presença do novo vereador Marcelo, que constanciado que ele chegou aí. O João Luiz vai. Um esclarecimento sobre a questão do imóvel. Foi protocolado na Prefeitura de São Luís um pedido de alteração do cadastro imobiliário, do município em relação ao imóvel da entidade a qual se referiu a dona Terezinha.
faltavam os seguintes documentos. Essa transmissão do imóvel foi feita por contrato particular. Não havia prova do recolhimento do imposto do ITBI. Ele não atendia os postulados do direito registral porque não descrevia a área de maneira detalhada. Além do mais, não observava as regras de escrituração de qualquer contrato de transmissão de bem. Por isso foi indeferido o pedido de alteração do cadastro imobiliário rural do imóvel urbano que permanece no nome da entidade. Continua franqueada a palavra aos presidentes e representantes das entidades. Vou questionar também, o João Luiz, sobre aproveitar até que alguém se manifeste também. O senhor até explicou. Mas essa última frase que o senhor encerrou o seu parecer, sim, que é a concessão da subvenção implica empobrecimento do Estado e enriquecimento da entidade. Se nós analisarmos que a entidade presta o serviço que a prefeitura deixa de fazer ou não pode fazer, eu não vejo dessa forma. Bem, se nós observarmos o conceito em si da palavra, abrindo qualquer dicionário, enriquecemos todos nós quando recebemos o salário pelo nosso trabalho. Enriquece-se Vossa Excelência quando recebe seus vencimentos. E empobrece quando despendia para pagar um supermercado, pagar uma conta de água, pagar qualquer outro bem que se adquira. É nesse sentido que me parece que o desembargador Regis Fernandes quis dizê-lo. E foi nesse sentido que eu empreguei. Jamais quis dizer qualquer outra razão na frase, a não ser, repito, é um argumento de autoridade que se constrói em qualquer texto para convencimento do que se escreveu anteriormente através da autoridade de um grande doutrinador da lei. Foi isso que eu fiz. No sentido da entidade prestar um bom serviço, está enriquecendo o nome da entidade, o trabalho que ela fez. É isso, né, doutor? Não, me parece que o enriquecimento é enriquecimento patrimonial. Mas se passou antes por uma avaliação de toda a sua documentação, de todo o seu plano de trabalho, a presunção que há é de que esse dinheiro será usado devidamente. E a gente jamais discutiu, jamais duvidou disso. Então eu vou outra pergunta. Então, as duas únicas entidades que prestaram conta e que estavam aptas a receber a subvenção foi a Santa Casa e a Vila São Vicente. A Vila de São Vicente. Olha, eu quero deixar aqui uma homenagem ao trabalho realizado pela direção da Vila, primoroso, impecável na apresentação da documentação do plano de trabalho, de modo que eu ouvi da própria assessora social que concordaria com ele sem visitar a entidade. No entanto, ela mesmo assim, ela foi visitar. Eu tenho aqui o parecer dela, se você me permite ler o primeiro parágrafo. Conforme a visita social realizada à entidade Vila São Vicente de Paulo nessa data, 14 de fevereiro, informamos que o plano de trabalho apresentado pela entidade está de acordo com as ações desenvolvidas. A capacidade de atendimento é de 20 internos, sendo o número atual de internos de 17 idosos. As instalações do referido local estão de acordo com as normas preconizadas pela Política Nacional de Assistência Social. Esse é o respaldo que a assessoria jurídica precisa para liberar os repasses. Pois não. Então, primeiro, agora quais as que estão aptas e qual é a previsão que esses projetos cheguem a esta Casa de Lei? Bem, as duas entidades que receberam subvenções até o presente momento foram, como já se disse, a Santa Casa Misericórdia e a Vila São Vicente de Paulo. As demais, nós todos estamos recebendo as documentações. O prefeito já falou que vai aprovar e vai ocupar essa conversa aí. Não, as que não forem já foram notificadas. Os demais foram solicitadas a documentação. Coloca o conselheiro, se a documentação tiver as demais. Então, até o presidente da puta ficou perguntando, que já faz 4 ou 5 meses que a gente apresenta o orçamento, relatório de atividades, jornalzinho, livro, tudo que a gente faz, os vereadores foram em casa, o PCU foi em casa. Novamente, na quinta-feira, nos pediram uma lista imensa de documentos. Se já está decidido o que vai ser aprovado, então para que foi feito isso? Não estou nem discutindo a questão da cultura. Nós somos do patrimônio cultural aqui,
a pergunta dele é quais vão ser aprovados. Olha, o que eu posso... Nós vamos apresentar mais uma vez um rol de documentos que foi apresentado N vezes, já está decidido, então não precisa gastar esse dinheiro que existe. Então, eu volto a repetir, eu disse há pouco, a minha atividade se reduz à verificação da legalidade dele. Quanto a esse ato de autorizar, é um ato que refoge as minhas atribuições. Então, eu posso fazer uma observação? O senhor fez referência à cavalhada e nós conseguimos colher no portal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vou deixar aqui para casa, foi instaurado um processo de verificação de contas do município em relação à Associação de Cavalhada de São Pedro e às outras subvenções do município de São Luís do Paraitinga no ano 2013. Então todas serão objeto de auditoria pelo Tribunal de Contas. Não, é que você não entendeu. Eu falei que a cavalhada está sendo maltratada nas apresentações da cidade há muitos anos seguidos. Há muitos. Eu tenho filmado e fotografado. A última apresentação foi naquele estacionamento abandonado do nosso centro esportivo que nunca fica pronto, com pedras soltas, com areia solta, não tinha um lugar para sentar, não tinha um bebedouro para o público, não tinha um acesso a cadeirante, não tinha uma sombra. Tiveram que interromper a cavalhada para jogar água para a cavalhada se apresentar. Vai ter a cavalhada de Pirinópolis. Veio o mundo inteiro assistir, tem o Museu da Cavalhada. E a Cultra, que é uma entidade que está o tempo todo apoiando a cultura, ele lança um livro, o prefeito recebe, ele deu todo o nosso trabalho é cultural. A Cultra está tentando ajudar a cultura, que era o serviço que a prefeitura está fazendo. E agora vai dizer que vai fazer uma coisa que ela nunca fez. Então nós vamos vigiar. Então nós vamos assumir a responsabilidade que é nossa, não tenha dúvida. Você não disse, coisa que nós deveríamos fazer. Então nós vamos fazer, vamos cumprir o nosso papel e a nossa obrigação. Muito obrigado pelas suas palavras. Queria dizer que já encaminhei ano passado ao Poder Executivo uma indicação para que arrumasse, ou disponibilizasse um local para que seja apresentada a cavalhada, Em resposta, o Poder Executivo disse que talvez que ia estar havendo a possibilidade de estar adquirindo ou arrumar um local. Então, a Câmara também está assim, preocupada assim, com esse fato. Sobre o que o senhor falou, é verdade, eu até participei da cavalhada ali, fiz um poeirão, concordo plenamente, mas já fiz indicação ao Poder Executivo para que ele resolva esse problema. Quero deixar também a palavra aberta aos outros membros das outras entidades. Agora ao nobre vereador Jair. A questão o Ministério Público do Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas hoje tem um Ministério Público que atua dentro dele na verificação, inclusive, doutor, isso aumenta a responsabilidade, sem dúvida, de repasse para as entidades. O Ministério Público do Tribunal de Contas vai averiguar, investigar todas as subvenções que foram repassadas para as entidades aqui no exercício de 2012. É 2012 ainda, doutor. Aqui, exercício de 2012. Então, isso aumenta muito a responsabilidade do Poder Executivo nos repasses para essas entidades. Vamos seguir a risca, sim, que manda a lei e o que determina o Tribunal de Contas, que quem tem que prestar conta para o tribunal é o prefeito, quem autoriza a despesa. Então, isso aumenta muito a nossa responsabilidade, sem número. É o processo 1206-014-2013. Inclusive, a CUTA recebeu o auditor do Tribunal de Contas e eles foram muito questionados por que naquele lugar, quem que morava lá, o que pagava com o dinheiro. Vocês, inclusive, achou que era alguma questão da prefeitura, mas não era. Era o auditor do Tribunal de Contas. Pode falar. Só um minuto, só levar o microfone aí que está muito baixo. Na associação de vocês, nós não vimos nenhuma irregularidade. Quem vai apontar ou não
é o Tribunal de Contas agora com esse processo que ele abriu. Não só na CUT, mas todas as entidades que foram subvencionadas no exercício de 2012. Até porque as contas de 2013 ainda virão ainda para analisar em setembro agora de 2014. Então, é o exercício da ex-prefeita, eu não quero falar por ele, eu tenho que falar por mim. Não, eles estiveram lá, até porque a associação ACUT era a terceira entidade que mais recebia recursos do poder público municipal. Era Santa Casa, a Vila, Casa Criança Maria de Nazaré, depois vocês. Não sei. O Tribunal de Contas é que vai, agora com esse processo que eles abriram, é que vai apontar se ela, a CUT ou outras entidades cumpriram integralmente, dentro da legalidade, os recursos que receberam. É o Tribunal de Contas que vai julgar. O Ministério Público do Tribunal de Contas. Eu queria... O senador Jair quer falar faz tempo. Eu vou passar a palavra ao Jair. Obrigado, senhor presidente. Em nome do senhor, eu queria homenagear a todos da mesa e elogiar o senhor prefeito pela bela escolha do seu assessor jurídico, que substituiu o nobre advogado Dr. Flávio. Eu entendo perfeitamente, e o senhor falou muito bem, que o dinheiro público é sagrado e ele tem que ser tratado com muito cuidado, com muito carinho, para que ele tenha um máximo de amplitude, que ele possa atender todas as necessidades sociais e culturais do município. Eu tive vendo atentamente o que o Dr. João Luiz falou, e ele, de forma brilhante, ele deu todo o receituário das exigências constitucionais para que as verbas sejam repassadas no item de subvenção. Entendi perfeitamente e estou satisfeito. Mas uma coisa que eu acho que nós temos que pensar, e aí eu peço para que o senhor reflita e pondere, a municipalidade, o poder executivo, já tem inúmeras atribuições, inúmeras, e muitas delas não é possível atender na sua magnitude, na sua plena satisfação do munícipe, tendo em vista as limitações do poder público, e isso se faz em inúmeras cidades. Então, eu peço para que o senhor veja com carinho, o assessor jurídico também analise isso, que me parece que essas associações não têm nenhuma irregularidade pacificada. Existe uma suspeita de que pode ter ocorrido alguma irregularidade. E o trabalho que eles estão prestando para o município é fundamental, é importantíssimo. Eu conheci a casa da criança Maria de Nazaré e me parece que é um trabalho, até aquele momento, não tem nenhuma mácula sobre ela. Vamos investigar e se tiver algum problema, se for problema insanável, não tem o que fazer, tem que cortar. Mas se for problemas sanáveis que podem ser resolvidos, eu acho que precisa ver com carinho. O colega, o amigo, colocou em relação à cultura. Tem um trabalho cultural importante. A nossa cidade é uma cidade turística pela cultura. E a cultura, ela abrange música, teatro, cavalhada, fanfarra, cinema, dança, expressão corporal. Eu não sou o mais qualificado para falar sobre cultura, que não é a minha área, mas tenho uma pequena noção em relação a isso. Então eu acho que vamos preservar, sabe, a fanfarra. Merece um prédio próprio. O trabalho do irmão do nosso vereador Roberto é fundamental. O Canário faz um trabalho de tirar essas crianças da ociosidade e inserir no contexto musical importantíssimo. Então é fundamental. Fanfarra, banda, Santa Casa, principalmente, porque vai socorrer aqueles que estão naquele momento difícil da saúde, a Vila, que faz um trabalho com os idosos, o Alto do Cruzeiro, que é um local carente, que precisa ser visto com bons olhos, e a cavalhada também. Então, eu peço, como vereador, que o senhor
com todo o trabalho que o senhor tem, que é um trabalho muito grande dentro da municipalidade, veja com carinho essa possibilidade de fazer a subvenção dessas outras que não foram contempladas. Muito obrigado. Só fazer um questionamento aqui para o doutor, né? Que ele é jurídico, então ele... Quando há um processo, as entidades elas recebem mensalmente, é isso? Se eu não me... Tá. A subvenção do ano passado foi aprovada sem nenhuma dessas... Tem algum apontamento? Se essa entidade estivesse recebendo e o processo em andamento, por exemplo, esse tempo que essa entidade está sendo processada, e se não tiver provas, esse tempo que ela ficou sem receber, como é que isso acontece? Porque se ela estiver recebendo e daqui a 2 meses provar que ela não vai poder mais receber, para-se de receber, cancela, tudo bem. Mas parar antes de provar, isso que eu quero saber é a parte jurídica. Sim, entendi. Existe uma questão, o chefe do executivo, ele reúne em si 2 figuras. A figura política, e aí a responsabilidade dele é diante de Vossa Excelência, e ele também é o executor da despesa. Aí a responsabilidade dele é diante do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, a sanção para a liberação de subvenções que tragam dano ao erário público está previsto na Constituição, no artigo 71, inciso 3º. Multa na proporção do prejuízo aos cofres públicos. Então, a liberação de numerário para entidades que não preencham aquelas condições que o Tribunal de Contas considera uma condição mínima para verificação de legalidade, impessoalidade e eficiência, poderá levar à responsabilização do chefe do executivo, porque é ele que autoriza, que é o executor das despesas. E trará a rebote a responsabilização de todo agente público que concorreu para o processo administrativo, levando ao convencimento do chefe executivo a repassar o dinheiro. O senhor tem aí um parecer contábil, tem um parecer social ou de educação, da saúde, e um parecer jurídico. Todos esses agentes públicos se responsabilizam, porque concordaram com o repasse que não observava aquele mínimo que o Tribunal de Contas exige. Tá, e do ano passado, todos. Então não há perigo de ter nenhum apontamento do ano passado. Não, aí. Não, mas é na mesma gestão? Não, isso que foi aprovado, não. Estou falando parte técnica jurídica. O aparecer do jurídico do ano passado. Não sei quem é. Mas foi aprovado unânime, que é todos. E foi na gestão do nosso atual prefeito. Então vai ter algum comportamento? Pode ser. Será que essas todas as idades já estavam aptas? Ou então só aprovar, fizeram e aprovaram, né? Não foi feita uma verificação anteriormente. A verificação foi feita agora. O senhor prefeito era início de mandato, ele acabou herdando uma situação. E comumente o que se fazia era uma lavratura de termos de subvenções. Chegava-se a assessoria jurídica um pedido para que lavrasse o termo, alterava-se data, exercício financeiro, número de lei e se assinava. Esse controle que deveria anteceder a celebração do convênio, o qual contém uma subvenção, não era feito. Nunca foi feito, então? Eu desconheço. Tá. Novo vereador Marcelo, usava a palavra? O microfone para ele. Por isso que gerou esse processo no Tribunal de Contas. Voltando um pouco aí, já que você falou aí da questão da cavalhada, eu me sinto de uma certa forma na obrigação em comentar e falar algumas coisas. Eu acho que a cavalhada, nos 12 anos que ela recebe essa subvenção da prefeitura, a cavalhada ela foi tombada como patrimônio cultural de São Luís do Paraitinga no ano de 2002. Eu acho que é o único dessas atividades cultural, religiosa, folclórica que tem um tombamento especial. E algum tempo depois, eu e o Nelsinho transformamos a cavalhada em utilidade pública para poder estar recebendo subvenção. Bom, a cavalhada até então era cuidada pelo seu Janô, seu Lauro, e um dia eu fui na casa do seu Janô lá e vi a dona Geralda, aquela dificuldade de lavar, de fazer tudo aquilo lá. Aí a prefeitura passou
Aí a cavalhada precisava ter uma certa organização. Ninguém tirou, continuou sendo o Lauro e o Janot como os mestres responsáveis por aquilo de lá. Mas é um dado muito interessante, que eu acho que a cavalhada é o registro assim, mais antigo que tem em São Luís de manifestações folclóricas ou culturais. A primeira apresentação da cavalhada deu-se em 1862 e era na praça, porque não existia a praça, mas pátio da matriz, o largo da matriz, e a cavalhada corria ali mesmo, né, naquele quadrado. Com o passar do tempo, com a construção da praça, a cavalhada foi meio que deixando de lado e foi para a borda da cidade, e ela passou a correr ali no campo de futebol. Acabou o campo, hoje a cavalhada, a exiguidade do espaço, você praticamente não tem, mas eu acho que é uma das atividades aí mais importantes do município. E realmente teria que ter um tratamento melhor. Eu conheço a cavalhada de Piranópolis também. Se avalia, os atos são praticamente iguais, a redição, conversão, o batismo. O que acontece é que se dá de uma forma assim, muito exuberante, a espetacularização da cavalhada. Ela se transformou num evento que supera a própria festa do divino, e ela era um evento integrado dentro da festa, né? E eu acho que a cavalhada, pela divulgação que ela faz, Revelando São Paulo, Revelando, já foi para Cananéia, para Iguape, eu acho que ela é merecedora da manutenção dessa subvenção, né? Então, eu acho que deve ser tratado mesmo. Não existe espaço. Recentemente eu mandei uma vacinada para o senhor prefeito, dizendo, aí Vossa Excelência informou que o espaço ali onde nós pedimos já está comprometido no projeto anterior, da administração anterior, mas é lamentável de saber, numa festa do divino, a cavalhada há mais de 1 século e meio, ela está integrada nessas atividades. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Eu sou Amarildo, professor, e vou falar na qualidade de secretário da CULTA. É um pouco decepcionante ouvir determinadas posturas em pleno século XXI. Uma administração, quando pretende resolver todas as coisas que uma sociedade já conquistou de forma compartilhada, é no mínimo uma postura centralizadora. Nós já deveríamos estar muito longe disso há muitos anos. Quando na administração, aliás, no período de secretário do Gilberto Gil, ele instituiu o programa Mais Cultura. Ele permitiu a muitas sociedades, muitas associações de participarem do orçamento da União a fim de realizar projetos culturais que foram, no mínimo, de um esplendor muito grande. Uma dessas ações foi a distribuição de prêmios de R$10.000 para uns, até mais para outros, mestres que receberam isso como um prêmio pelo trabalho realizado. Fiquei muito feliz que alguns dias atrás a dona Didi me parou na rua, falou: olha, obrigado, viu? Aquele projeto que você mandou em meu nome, eu recebi. E vou ajudar a dança de fita. Isto foi porque uma vez na nossa vida do Brasil nós tivemos um ensaio da participação orçamentária. Isso quer dizer que é o cidadão se mobilizando para fazer
parte da gestão pública. Então, uma administração centralizadora é, no mínimo, um regresso. É simplesmente desclassificar a capacidade do cidadão de se articular junto à sociedade para fazer bem para os outros, para complementar o trabalho de uma administração que, na maioria das vezes, é precária. Vejamos o nosso departamento de cultura. Tem um diretor e um funcionário que ajuda aí, que corre de um lado para o outro, para a cidade, carregando caixa, levantando poste, fazendo isso, fazendo aquilo. A culta, ela começou antes do ano 2000. Fazíamos reuniões na casa do Valdir Bonafé, por várias vezes reuniões, até que chegamos à consolidação da associação. No momento que a instituição foi cadastrada, houve uma debandada. Porque na hora que o negócio ficou sério, muita gente que fazia parte correu. Eu posso dizer que eu fiquei sozinho, administrando a associação, contando com a ajuda do Tonho, do Carlos, do Osni, algumas pessoas, para quem a dona Cecília Bilar, a dona Genoveva, foram pessoas que quando eu ia lá falava para eles: por favor, assina para mim a diretoria para manter a sociedade, a associação em pé, para fazer qualquer coisa, porque eu acreditava e os fazia acreditar que aquilo era um instrumento para que uma parte das pessoas associadas, aquelas que de alguma forma podiam se beneficiar, chegasse um dia a acreditar que a culta era um instrumento para se conseguir alguma coisa em termos de entidade. Isso foi por pelo menos durante 10 anos. Assim que, quando eu tinha alguma coisa para se fazer, eu fazia carregando televisão nas costas para pôr no lugar, ajudar uma festividade, participar de alguma forma. Mas infelizmente eu não pude contar sempre com a participação de todas aquelas pessoas que no início frequentavam essas reuniões. Durante mais de 10 anos, então, eu sustentei a culta. Eu pagava com o meu dinheiro do meu bolso as despesas de contabilidade, porque tinha que ser feito para manter a associação viva. No ano de 2009, entre 2009 e 2008, surgiu a possibilidade de ser credenciado como ponto de cultura. Isso previa uma verba para um trabalho de 3 anos, que felizmente nós conseguimos fechar com tudo em cima. E só que mesmo com tudo que nós planejamos, nós não tínhamos condições, por exemplo, de arcar com as despesas de contabilidade, escritório de contabilidade e outras despesas que ficaram fora. Quem nos aconselhou, quem nos orientou a pedir subvenção para a prefeitura foi o próprio contador. Olha, se vocês não têm dinheiro, esse é o recurso, porque nós precisávamos manter, ou seja, o dinheiro do ponto de cultura não previa determinadas coisas, ou nós não prevemos, porque nós queríamos fazer o bem para as entidades que estavam esperando do ponto de cultura. Bom, até aí funcionou, deu certo. Agora, o recurso da subvenção não paga pessoas, paga serviços. Quem recebeu da subvenção recebeu pelo serviço que prestou. E eu quero dizer, é um recurso irrisório, porque
muito do que é feito, trabalhos de madrugada, trabalhos de buscar pessoas, de levar pessoas, de acompanhar pessoas, são mais do que voluntários. Esses recursos, esse parco recurso da subvenção é para as despesas mínimas. Não dá para dizer, mesmo quem recebe pelo serviço que presta, ainda não dá para dizer que isso seja realmente um salário correspondente ao que recebe, por exemplo, um produtor cultural. Então, volto a repetir, foi pago o serviço. A culta, ela não tem uma sede, né? Nós temos que alugar um espaço. Se nós ocupamos um espaço, nós temos que pagar por ele. O recurso vai pagar o espaço. Por quê? Porque felizmente com o ponto de cultura, e isso está na nossa carta de aprovação da contabilidade, nós podemos adquirir computadores, câmeras, adquirir vários recursos que nos servem quando nós vamos fazer um trabalho de apoio à cultura. Agora, me referindo à questão de empobrecer o Estado e enriquecer a entidade. Em primeiro lugar, a entidade presta presta contas pelo que foi realizado. Não há dinheiro em caixa. O dinheiro da subvenção não faz caixa. Ele só paga os serviços e as necessidades das empresas. Enriquecer em quê? Não dá para comprar alguma coisa que seja um bem com esse recurso. Só paga serviço. Só paga serviço. Horas de serviço. Disposição de serviço. Agora, quando se baseia num nome, numa autoridade, num estandarte da literatura, seja de que linguagem for, precisa se observar se essa autoridade não tem críticos. Porque basear num pensamento de um Estado que enriquece as nossas custas devido aos impostos que nós pagamos. Esse dinheiro só está sendo devolvido, só está sendo repartido. Esse dinheiro não é do Estado, esse dinheiro é nosso. Nós somos o Estado, nós trabalhamos dentro do Estado, nós somos a máquina do Estado. Um Estado que se pretende proteger dos recursos que poderia repassar ao funcionamento da sociedade é, no mínimo, um Estado centralizador. Estamos voltando na Idade Média. Um pensamento como esse é, no mínimo, medieval. Porque a sociedade temia, os patriarcas, os nobres temiam que suas riquezas, os seus tesouros fossem arranhados. Não, o nosso orçamento não é participativo. O nosso trabalho não é comunitário, a nossa sociedade não é uma sociedade de todas. A última coisa que nós precisamos é de uma administração centralizadora, que pensa que resolve tudo. Então, precisamos observar se esse pensamento não tem crítica. Agora, a riqueza do Estado é a nossa riqueza. O meu trabalho junto à culta, por exemplo, é voluntário, é completamente voluntário. Ou seja, eu pago duas vezes. Eu pago com o imposto e pago com o meu serviço. Estou feliz por isso. Mas dizer que uma associação, uma entidade que é sem fins lucrativos, vai onerar o Estado, vai empobrecer o Estado pela riqueza que ela vai construir, ela não constrói riqueza. Ela não consegue comprar um patrimônio. Para finalizar, eu gostaria só de salientar a questão do terceiro setor. As pessoas estão trabalhando no mundo inteiro, participando de alguma forma da gestão da sociedade. Omitir esta oportunidade
aos cidadãos é, no mínimo, retroceder no tempo. Muito obrigado. Parabenizo as palavras do professor Marildo. Sou feliz na sua explicação aqui. Parabenizo. Fica aberta ao João Luiz, se quiser falar, e fica aberta a palavra aos representantes das entidades. A audiência pública, esse é o... O professor levantou um princípio constitucional muito importante que hoje permeia o direito orçamentário, que é o da participação popular na elaboração do orçamento. Ele fez referência a isso. Em relação à frase em si, ela ganha uma dimensão que realmente reforja a própria compreensão. Eu observo que essa frase foi lida e usada no sentido positivo pela assessoria orçamentária, que a empregou justamente num outro viés, ou seja, de ver nele um cuidado que deve permear a liberação do numerário público. No mais, a nossa preocupação é sempre pela salvaguarda da legalidade, e é esse caminho que a gente tem palmilhado lá na prefeitura. Não, enriquecimento no sentido de pois não. Bem, sim. Pois não, quando há um acréscimo de patrimônio é enriquecimento, quando há diminuição é empobrecimento. Foi isso. Não, realmente não pode, porque a subvenção, se ao final do exercício houver sobra, a instituição tem de devolver. João, pois não, senhor. Permite uma claro. colocação? Professor, deixe-me deixar aqui a minha homenagem ao senhor, a quem eu admiro, e devo agradecer as palavras que o senhor disse há pouco ao senhor prefeito. Muito obrigado. Tá, obrigado, a recíproca é verdadeira. Professor, eu vou tentar explicar o que eu entendi e se isso vai ao encontro do seu pensamento, e me parece que a frase foi de encontro a eles. Então, houve um choque em relação a isso. A frase ela foi tirada do livro de um desembargador aposentado que eu tive o prazer de conhecer, chama-se Regis Fernandes de Oliveira, que é um professor catedrático de Direito Financeiro. E ele, no livro dele, ele fala sobre esse detalhe. É que concessão da subvenção implica empobrecimento do Estado, porque tira o dinheiro do Estado, e enriquecimento da entidade que recebe. É uma frase feita, que data, com todo respeito aí, data vênia, ela foi infeliz para eles, para parecer que as entidades acharam que elas estavam enriquecendo, mas não é isso. Foi uma frase de efeito, foi uma frase de efeito que Vossa Senhoria utilizou para justificar a subvenção, os valores. Não houve nada de ofensivo e nada que pudesse mostrar que estava havendo o enriquecimento. Não é esse o sentido. Foi apenas uma frase citada de um jurista renomado. Tá? Agora eu volto à discussão, e aí o professor foi muito feliz, do seguinte: o órgão público, a municipalidade, o Estado, a União, já tem inúmeras obrigações. E quando Vossa Excelência assume mais uma, no caso da casa da criança Maria do Nazaré, o senhor está sobrecarregando mais aquela administração, a sua administração. No caso das outras entidades, é participativo, distribui a verba desde que sejam cumpridas todas as exigências legais, que o doutor João falou muito bem. Isso tem que ser cumprido, porque dinheiro público é sagrado. Quem não tiver cumprido todas as exigências, me desculpe, não pode receber. Mas aqueles que não
cumpriram até aquele momento e não tem nada que macule as contas, não pode ser taxado de irregular. Então, eu entendo que, se nós não temos nada ainda transitado e julgado, para falar um termo jurídico, eles têm direito ao contraditório, têm direito a mostrar que as contas estão corretas. E por isso que eu peço para que seja revisto a inclusão de outras associações nesse rol de Vila Santa Casa, Banda Fanfarra, Associação do Alto do Cruzeiro e Cavalhada. Muito obrigado. Eu quero chamar a atenção que é condição sine qua non a aprovação do plano de trabalho. É condição sine qua non para essa liberação a aprovação do plano de trabalho. Se isso não se der pela assessoria competente, e há mais, em relação à fanfarra, a fanfarra recebe numerário proveniente do fundo da criança e do adolescente. Em relação à fanfarra, há ainda mais um acréscimo, que precisa da manifestação do conselho competente. Certo? Deixa eu fazer só uma pergunta aqui. O CMDCA, ele é um órgão privativo? Consultivo? Inclusive tem dinheiro na conta. É que... Tá, é que em um ofício um requerimento que eu fiz ao Poder Executivo, em resposta não tinha presidente, não tinha vice, não foi encontrado ninguém, a resposta ficou vazia. Infelizmente o Conselho virou uma politicagem danada, infelizmente, entendeu? Contratou veio um homem não sei da onde aí, dar um curso, queria R$600 a hora dele. Contrataram ele, o Conselho contratou, o tal de Yuri. Aí depois me liga querendo receber. Não foi a prefeitura que te contratou, quem te contratou que te pague, foi o Conselho. Mas era R$600 a hora dele. Inclusive fez até um contrato com o CMDCA, você entendeu? Mas inclusive tem parecer jurídico, doutor Rodrigo, um excelente parecer ele fez. Senhor prefeito, fiz um levantamento, nem os ministros do Supremo Tribunal Federal vai ganhar com esse homem aqui. Não sei quantas horas de curso lá, 30 e poucos mil reais que ele estava cobrando, certo? Que o CMDCA tinha contratado, tinha feito o contrato. Eu tenho um ofício lá, inclusive, que encaminharam para o gabinete. Depois ele queria receber. Deu uma semana de curso, eu não sei do que. Aí me liga que a prefeitura não vai pagar. A prefeitura não te contratou. Ficou 2 horas no telefone falando, a mulher dele, ele, e tanto que nem apareceu mais aqui. Eu falei, eu não vou nunca mais. Mas é um absurdo. Inclusive tem o parecer, se a Câmara inclusive quiser, nós encaminhamos o do Dr. Rodrigo, que o CMDCA, tanto que a presidente anunciou, outros foi anunciando que aquilo lá virou uma questão política, infelizmente. Eu fui o primeiro presidente do CMDCA de São Luís. Presidi a primeira eleição do Conselho Tutelar. Realmente, mas depois, infelizmente, o ano passado virou realmente uma questão política, perseguição de querer se envolver onde não deveriam ser. Tanto que contrataram esse Yuri, lá de Sorocaba, não sei de onde que esse homem apareceu, por R$600 a hora. Um vexame, uma vergonha, uma verdadeira vergonha. Queriam, só porque o CMDCA tem em torno de R$80 mil, achavam que poderiam queimar esse dinheiro e o dinheiro não é público. Então, infelizmente, é isso daí. Mas a questão da fanfarra. O ano passado, está aqui o da fanfarra, nós atendemos a fanfarra em tudo. A questão da subvenção, todas as viagens que a fanfarra solicitou, nós atendemos. A Congada, nunca deixamos de atender um pedido da Congada para viagem, nenhuma. Não é verdade que é uma dificuldade danada para arrumar transporte. Não é verdade. Todos os pedidos que foram encaminhados para a prefeitura foram atendidos. Todos. Aparecida, os outros municípios, zona rural, apresentação de festa, nenhum pedido da fanfarra foi negado. Então, não é verdade. Agora devemos encaminhar em breve para a Câmara Municipal, projeto de lei autorizando a gente a assinar um convênio com o IFAM para a instalação da Casa do Patrimônio. Uma emenda de R$300 mil do senador Eduardo Suplicy, já chegou a mobília, como é preciso de uma cessão de espaço, né, doutor?
que vai usar um espaço ali no Centro Cultural, nós precisamos da autorização legislativa aqui da Câmara para essa questão. A Associação de São Pedro Caçada da Cavalhada presta realmente um extraordinário trabalho representando a nossa cultura, a nossa tradição, e nós vamos se empenhar em massa para realmente valorizar. Não é nada disso que estamos centralizando, não é nada disso. Simplesmente vão ter que seguir aquilo que determina a lei, que determina o tribunal. Se a gente não tiver em dia, em ordem, se tiver no cadinho, não assina convênio. Se tiver alguma pendência, não assina convênio. Então as associações têm que estar em dia com a sua documentação. Ele falou que realmente temos 2 funcionários no Departamento de Cultura. Então, quem sabe, repassando esse recurso para a CUT, dá para a gente poder estruturar melhor o Departamento de Cultura e não precisar realmente o diretor de cultura ficar carregando estandarte aí para a rua. Mas é o que ele gosta de fazer. Pessoa realmente dedicado, que vem fazendo um excelente serviço para a nossa cultura em São Luís. Então, eu acho que você colocou muito bem as suas palavras. Eu acho que, quem sabe, a gente pode estruturar melhor o Departamento de Cultura, contratar mais pessoas para estar ajudando, estruturar melhor aquilo, para que realmente nossa cultura esteja no patamar que sempre deve estar. Vamos falar sobre associações. Doutor, Associação dos Moradores do Alto do Cruzeiro, qual a situação hoje? Tem previsão? Eles estão aqui e eles precisam saber quem vai, quem não vai, quando vai. Porque acho que o principal é isso também, né? Vou ler o parecer da assistência social. Não, você pode até só falar assim, ela vai receber e vou enviar essa casa a bloco, vai receber e mais um prazo. Se você me permitir ler tão somente essa manifestação? Vai, por favor. Conforme visita social realizada à entidade Associação dos Moradores e Amigos do Bairro do Alto do Cruzeiro, nesta data, 19 de fevereiro, informamos que o plano de trabalho apresentado pela entidade necessita ser adequado com as ações desenvolvidas preconizadas pela Política Nacional de Assistência Social. Com relação à documentação solicitada, foi apresentado o Estatuto Social e a ata da diretoria. Está com seus membros desatualizados. Faz-se necessário solicitar à entidade todos os documentos atualizados para análise, pois no processo da entidade só consta o plano de trabalho. Ressaltamos a entidade de convocar a entidade e dar um prazo hábil para a regularização e adequação da documentação. Assim o fizemos. Nós concedemos um prazo para que ela corrija. A bloco. A bloco ainda depende da documentação. A Cavalhada de Itapsaba apresentou tão somente um plano de trabalho, demanda correção de documentação e aprovação desse plano de trabalho. A FAMIG. A FAMIG apresentou tão somente um plano de trabalho, depende toda de outra documentação. Já apresentou, Cano? Desculpa. Sim. Tá ok. Corporação Musical de São Luís Tolosa. Situação semelhante, depende do parecer técnico da assessoria responsável pelo numerário. A Culta. A Culta, o parecer que nós fizemos foi que e foi acolhido pelo senhor prefeito, é que fosse estendida a todos os pedidos de subvenções a necessidade de observância daquelas condições legais. Então todas elas deveriam atender esses requisitos. Vila São Vicente já foi contemplada? Pois não. Foi assim. Sim. Sim. Eu volto a observar a importância do plano de trabalho e a aprovação dele pela... Então não tem nada definido, né? Está em andamento. A Vila São Vicente já foi contemplada? Já foi contemplado. A Associação dos Aposentados Pensionistas de São Luís Paraitinga? Não, situação assemelhada. Então não tem nenhuma previsão para esse mês ainda? Não há. Para nenhuma entidade. Então, de algum projeto para essa casa de lei, dessas de subvenção? Não há ainda. Tudo dependendo desse ato da assessoria. Tá.
Então, é um dos esclarecimentos, né? Deixar bem claro que questionamos essa demora, né? Então percebemos que o ano passado, lógico, começo de mandato, foi mandado a essa casa todas as subvenções no começo de janeiro, sem essas, vão aumentar a burocracia, né? Que eu não sei se vai ter apontamento ou não, se elas estavam aptas ou não. Na época eu não tenho acesso agora, no momento do aparecer jurídico do assessor na época. E esse ano, então, sem previsão, até então, para as entidades estar recebendo essa subvenção. Resumindo, é isso. Sim. Eu queria, primeiro, mais uma vez esclarecer que a CUTA não tem nenhuma pendência jurídica. Esse segundo chamou, nós apresentamos a documentação e ninguém mais falou para a gente. Isso deixa bem claro. Se a CUTA não for aprovada, o plano de trabalho não estava adequado, não estava de acordo. Então, queria deixar bem claro perante todos aqui que nós não temos pendência jurídica. Surgiu a questão do aluguel da CUTA na casa onde eu também moro. Isso ocorreu, a gente aconteceu também em enchente em 2010, e o nosso posto de cultura recebeu a verba em janeiro de 2010. Aí a Secretaria de Estado e o Ministério Federal autorizou que a nossa entidade fosse montada na casa naquela circunstância momentânea de urgência. Então, nós não temos nenhuma tendência jurídica. Nós vamos apresentar, e aí eu queria saber, senhor prefeito, se depois de apresentar o documento, se tem um prazo para ele dizer se aprovou ou não. Porque nós já temos imagem, nós não fazemos um computador, não fazemos um aluguel, água, luz, enfim. Então, uma vez que a entidade apresenta até o dia 20, no dia 1 de abril, nós vamos dizer se aprovou ou não. A gente também sai disso um pouco, porque a CUTA viveu 12 anos sem a subvenção e vamos continuar a ver essa subvenção. Inclusive, nós transformamos em OCIC, que é o OCIC que não permite que tenha subvenção. Como havia subvenção e as nossas ajudando a fazer a nossa atividade, eu queria que a prefeitura fosse também o mais breve possível nesse aprovar ou não e dar uma situação. Eu volto a repetir que a mim cabe tão somente o controle da legalidade do ato. Uma vez chegada a mim, a decisão, obviamente, é do senhor prefeito. E, em resumo, é isso. Resumindo, não tem prazo, não tem previsão. Não. Sim. E sobre os documentos, esse documento, em 2011, teve um problema no CDCA, que a prefeitura, todos fizeram o projeto, aí aconteceu que existe uma entidade que no projeto não tinha 20% quem fazia o projeto. Entendeu? Aí a prefeitura, na hora que entrou a nota de R$6.000, Gabriel na hora, bloqueou essa repasse do CPCA, da seguridade, não vou falar quem é, depois acho que eu deve saber quem é. Aí depois, em 2012, que foi na sexta passada, a seguridade não recebeu do CPCA por causa disso. Então, esse documento, eu acho que mais justo a prefeitura pedir, mas só que deveria pedir um tempo anterior, porque a compara, a gente entrou em 18 de novembro, pedindo aumento, se tivesse que pedir algum documento, eu entregasse. A gente tem esse documento que eu conto. Então, está acontecendo tudo isso, porque deixaram tudo. Se tivesse antecipado, o governo tinha resolvido.
pasta, a prefeitura mudou a máquina esperando que tem a manutenção, o professor dá 2 meses sem receber, porque a gente não tem como contratar o professor, como vou falar, você vai receber? Não sei, quando? Eu não sei, não tem jeito, né? É sempre difícil, porque vai atrasar tudo, você vai dar jogo para você, e se vai estar também de ano que vem. O senhor não estava aqui, mas nós observamos que a partir de 1º de outubro será aberto esse edital, chamando os interessados, apresentação da documentação e estabelecimento dos critérios de avaliação das propostas. Parabenizo pela palavra do companheiro Canário, fui feliz também na colocação, pelas datas do protocolo, quando fosse fazer o protocolo já receber esse pedido de todos os documentos que seriam necessários, que foram já feitos em novembro e dezembro, já estamos quase em abril, então dá para perceber que houve também uma falha técnica, para não chegar em outro assunto. Está ainda aberta Nesse caso, que anteriormente, agora a lei já preconizava todos esses... Não era observado, sim. Não eram observados. Eu quero também observar que a assessoria jurídica recebeu todos os requerimentos no dia 20 de janeiro. Mas aí é um problema interno do Infelizmente, era alguns, inclusive a lei já determinava todos os requisitos que não eram observados, que a partir agora deste ano será observado. Então, para o próximo ano, com certeza, nós não vamos passar por essa demanda, com certeza, porque daí todo mundo já conhece o caminho das pedras, já sabe o que tem que fazer, a documentação que precisa, e ninguém mais do que eu quer que resolva o mais rápido possível para que essas entidades possam ser subvencionadas e continue prestando um bom serviço como sempre prestaram. Fanfarra, banda, Associação do Alto Cruzeiro, não só na questão da subvenção, mas outros aportes também que nós nunca deixamos de atender. Não só a banda, fanfarra, o Canário sabe disso, o tratamento, o carinho que a gente tem, até porque eu toquei na formação da fanfarra, e a gente quer mais do que nunca atender a todos, sem distinção. Então ficou decidido ficou esclarecido que não há prazo para que sejam encaminhados esses projetos para a Câmara, que quando for encaminhado, com certeza vai ser aprovado aqui em urgência, de voto em urgência. E queria dizer aos senhores, você sabe mais do que ninguém, você acha que é uma das únicas entidades aqui que vai receber recursos do governo do Estado. Você sabe a burocracia que é. É isso com o Estado. Inclusive vocês já perderam emendas 2 vezes por falta de documento. Entendeu? Asilo também, uma época que nós fizemos uma emenda parlamentar, perdeu por falta de documento. Então, não é exigência nossa dessa administração, é os requisitos que a lei determina que devem ser seguidos. Sim. Ele já tem, se seria proibido contratar coordenador, pagar para quem fez o projeto. Eu tenho a cópia, vocês assinaram pela prefeitura. Então, relacionamento, se mandar então a pressa é de vocês. Quanto mais rápido se entregar, mais rápido a Câmara vai aprovar o projeto, a gente convoca a extraordinária, para a gente poder repassar o recurso para vocês continuarem o trabalho. Por isso eu queria agradecer a vocês, presidentes, membros, que não deixaram de prestar o serviço a São Luís do Paraitinga, independente desse momento que vive o Poder Executivo e as entidades, nós, luisenses. E parabenizo vocês por não ter deixado de prestar o serviço, um serviço de excelente, que sempre foi prestado ao município, a todos. A banda agora fez até
fiz uma moção aqui de parabenização, fez um excelente trabalho aí no Carnaval, a fanfarra no final do ano ganhou prêmios, o nobre companheiro da Culta, encontrei com ele lá no Sr. Genor também, estava trabalhando, tirando foto, a Santa Casa, nós sabemos aqui o trabalho que vem prestando, a Vila São Vicente, então a todos, sem distinção nenhuma, parabenizo por não ter desistido, né, que é uma luta. Sei que vocês são parceiros do Poder Executivo, queira ou não queira, vocês cumprem uma função que o Executivo deixa de talvez não possa ou não consegue estar abrangindo todos, vocês o que complementa essa falha, esse vácuo, esse ácuo que fica, né, essa lacuna que fica, vocês é o que complementa. Sem vocês, com certeza, o Poder Executivo, nós, luisenses, não teríamos, em parte de cultura, em atendimento social, ficaríamos sem ação. Porque eu acho que nenhuma prefeitura conseguiria, pode até conseguir, mas sem essas entidades cumprir todas as funções, o custo talvez seria bem maior do que as entidades prestando serviço ao Poder Executivo. Então, para encerrar, eu acho que vou deixar, se alguém quiser usar a palavra, se não for usar, eu vou deixar para o prefeito fazer os finalmente, o doutor João Luiz, se quiser, os novos vereadores. Alguém quer fazer o comentário finalmente? Realmente agradecer a atenção de todos. Agradecer a presença de cada um de vocês, o Poder Legislativo de mais uma vez sediar uma audiência pública, uma audiência de alto nível, e penso que, acho que foram esclarecidos, acho que as dúvidas que pairavam sobre a mente de cada um dos presidentes de entidades, acho que eu penso que deve ter sido esclarecido. Agradecer a assessoria da Câmara Municipal, sempre presente aí nos assessorando, o vereador Wanderson, o vereador Roberto Damaso, presidente da Câmara, o vereador Nivaldo Medeiros, o vereador Jairo, o vereador Marcelo Toledo. Obrigado por mais uma vez nos receber e conte sempre conosco. Estamos sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida. E quantas vezes me convidarem para poder estar participando de uma audiência pública, eu faço questão de estar presente para poder representar todos os luisenses, de raça, de cor, de religião e de posicionamento partidário. Ninguém mais? Então, para finalizar, a gente fica aí meio ansioso, né, que isso resolva logo, e também um pouco triste, né, por ter a notícia que não vai sair tão logo, não tem previsão para que sejam encaminhadas as subvenções, mas pelo menos cumprimos também o nosso papel como fiscalizador e tentando esclarecer a vocês esse impasse. E agradeço de verdade a presença de todos. Agradeço ao presidente da Câmara que, mais uma vez, né, cedeu para a gente estar fazendo audiência pública. Todos os pedidos feitos, ele vem sempre concedendo a nós vereadores. A audiência pública é dar o direito, né, da população trabalhar junto com o Legislativo e junto com o Executivo. Então, declaro encerrada a primeira sessão, audiência pública, para tratar sobre o assunto das subvenções. Obrigado a todos e uma boa noite.